Fala galera, eu me chamo Marlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre a chegada de mais um reforço no Vasco, olha que coisa boa, sobre a classificação do nosso Vascão para as semifinais do Campeonato Carioca, sobre a indefinição do local do próximo clássico e sobre o andamento da contratação ou não do Ney Servídia Real. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venho com as notícias do dia para você. Roda a vinheta. Bom, falando sobre a partida entre Vasco e Botafogo. No primeiro tempo, o Vasco tomou uma pressão nos 10 primeiros minutos, como nós vimos, né? Mas depois controlou a partida. O Botafogo também não assustou muito a nossa meta. No primeiro tempo, assim, meio que morno e sem muita emoção. Pelo lado direito, o Vasco estava bem com o Rayan e PH sempre levando a melhor sobre o Cuiabano. Não foi um primeiro tempo fantástico, mas saímos na frente com o gol do Pirata Verrete de pênalti, que foi a única coisa boa, por sinal, né, que nós vimos em um clássico tão sem graça quanto esse. O Vasco venceu, mas não convenceu mais uma vez, mas é aquilo, né? O importante é ganhar, e nós ganhamos em um dos jogos mais feios que já vi nesse campeonato, sinceramente. Tava dando calo no olho assistir uma pelada cheia de erros técnicos de lado a lado. Tanto que nem os comentaristas tinham muito o que falar sobre. Mas mesmo com o show de horror que vimos, no meu ver, a vitória do Vasco foi merecida. Fomos mais organizados em campo na maior parte do tempo, por incrível que pareça. No primeiro tempo fizemos um bom jogo defensivamente e foi o melhor momento do Vasco na partida. Destaque para o Lucas Freitas, que mais uma vez fez uma partidaça, um zagueiro seguro e com uma boa saída. No final do segundo tempo, o time parecia exausto e cansado, como de praxe, né? Tanto que tivemos duas chances claras de contra-ataque e fomos incapazes de finalizar para o gol. Todo mundo desgastado e morto. Já teve o calorão que está fazendo no Rio para atrapalhar ainda mais a partida. Mas o que importa é que nós nos classificamos. Mas vale frisar que a gente precisa encaixar os reforços no time o mais rápido possível, porque o elenco ainda está muito insuficiente para o que vem por aí. Torcer para que o Garré e o Nuno sejam inscritos a tempo de jogar a semifinal, né? O Vasco está correndo contra o tempo para conseguir inscrevê-los antes do prazo final. E é isso, estamos nas semifinais e iremos pegar o nosso maior rival mais uma vez, consertar os erros cometidos no último jogo que tivemos contra eles, né? Principalmente no primeiro tempo, que o Vasco estava acovardado, só se defendendo, um jogo horroroso, e ir para cima para vencer e ir para a grande final. Agora, uma outra notícia no giro de hoje é que, segundo informou exclusivamente o jornalista Lucas Pedrosa, o sim do Alan Yaspor foi dado e Lloyd será jogador do Vasco. O jogador fez um post nessa madrugada, mas ainda não é viajando para o Brasil. Ele vai a Portugal resolver uma questão de documentação e depois embarca para o Rio de Janeiro para fazer exames e assinar o vínculo de 3 anos com o Vasco. Outra notícia rápida para você que me acompanha aqui é que, segundo o jornalista Guilherme Silva, o Vasco tenta jogar contra o Flamengo pela semifinal do Carioca em São Januário, o que eu acho pouco provável. O clube não quer fazer as duas partidas do confronto no Maracanã. Outra possibilidade discutida no Vasco é mandar seu jogo no estádio Newton Santos. Reunião na FERJ amanhã às 16 horas definirá o assunto. Só que será pouco provável esse clássico ser em São Januário, como eu falei anteriormente, e segundo Lucas Pedrosa, o BEP não libera clássicos entre Vasco e Flamengo em São Januário. A tendência é que as duas semifinais sejam realizadas no Maracanã sem maiores alterações. Lembrando que os dois clássicos entre Vasco e Flamengo pelas semifinais do Campeonato Carioca serão nos próximos sábados, dia 1º e 8 de março. Na terça-feira serão definidos os horários e os estádios dos jogos. Outra notícia no giro de hoje é que, segundo o Gol Caracol, o colombiano Ney Servídia Real não será jogador do Vasco. O empresário do jogador disse ao próprio atleta que já teria um acordo encaminhado com o Porto ao final do contrato com o Milionários. Difícil, né? Vamos aguardar mais notícias sobre esse desfecho aí entre Vasco e Ney Servídia Real, já que o Vasco quis tanto, né? O jogador que mandou até representantes atrás lá para Bogotá para contratá-lo. Mas, ao que se vê, né? Ele já tem contrato apalavrado com outra equipe, infelizmente, porque para mim é um bom jogador e iria ajudar muito o Vasco nessa temporada com esse elenco aí mediano que a gente tem, né? Que esses reforços
sejam bons, que esses reforços chegarem aí pra gente deem certo com a camisa do Vasco, né? Para que nós, torcedores, possamos assistir jogos do Vasco com mais técnica, futebol bonito, que é o que todo mundo gosta de ver, né? Não esse futebolzinho medíocre que a gente vem vendo jogo a jogo, infelizmente. Que esses reforços sejam inscritos logo e que dê tudo certo para que eles possam jogar a semifinal contra o nosso maior rival, para a gente mudar esse cenário, né, de que o Vasco não é mais rival do Flamengo, não é muito tempo, esse blá 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 da mídia, né, que adora tumultuar toda a situação. Nós somos sim os maiores rivais deles, tanto que as pesquisas nas ruas mostram isso, os próprios torcedores deles falam. Então, né, a mídia quer tumultuar, como sempre, né? Ao se tratar de Vasco, a mídia sempre dá um jeito de tumultuar. Antes de fechar, eu queria mandar um abraço e um grande beijo para o meu amigo Netinho, lá em Grossos, no Rio Grande do Norte, que sempre me apoia aqui no canal, tá sempre compartilhando os meus vídeos, divulgando nos seus status, stories. Muito obrigada pela força de sempre. Ao meu amigo também, Roberto Saturno, lá de Santa Catarina, que está sempre me acompanhando aqui e compartilhando os meus vídeos. E não poderia deixar também de mandar um grande beijo para o amor da minha vida, minha sobrinha Ayla Valentina, que sempre acompanha os vídeos da titia dela. Ela sempre fala: tia, eu boto na televisão e aparece a senhora lá, vascaína, assim como a tia e a saudosa vozinha dela que já tá no céu. Mas é isso, você que for comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like, peço para se inscrever se não for inscrito e tá aqui pela primeira vez, e peço também para ativar o sininho das notificações, que ativando você estará ajudando muito a vascaína aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas, tchau, valeu!